Esse trabalho tem como título Comportamento de Consumo de Mulheres Mavis na Cidade de Piripiri. Tem como autor Larissa Silva de Oliveira e professor orientador Dr. Rafael Fernandes de Mesquita. Inicialmente, os consumidores, ao possuírem uma maior influência, eles estão vistos de forma diferente, né? Eles conseguem influenciar os demais, conseguem se comunicar melhor, conseguem expor mais a sua opinião. Dessa forma, as empresas olham para esses consumidores com outros olhares, né? Com maior importância, e com um maior cuidado, né, para atrair esses consumidores para que ela consiga vender os seus produtos ou a sua marca. Esses consumidores são conhecidos como mavens. Esses consumidores mavens, eles têm uma influência, eles têm importância para as empresas, e com isso, a literatura sobre mavens já buscou abordar características, se eram questões culturais, questões demográficas, tudo isso para entender como que funciona esse tipo de consumidor. Nesse sentido, o programa de pesquisa veio abordar em como se caracteriza o comportamento de consumo de mulheres MEIs da cidade de Piripiri e tem como objetivo geral compreender o comportamento de consumo de mulheres MEIs da cidade de Piripiri. Como justificativa, temos justificativa uma contribuição cultural, tem a sua contribuição acadêmica, né, que é justamente trazer maior, agregar valor para esses estudos já realizados, como contribuição administrativa, a importância que os consumidores têm para as empresas, e como contribuição social, justamente estudar o campo das mulheres. Nesse sentido, o referencial teórico, ele fez surgir lá dos líderes de opinião, que eram aquelas pessoas que iam lá na frente dos palanques, né, nas épocas de política, né, para expor o seu voto e fazer com que as pessoas o seguissem. Em seguida, foi visto o envolvimento de compra, que foi percebido que essas pessoas, elas estavam ali comunicando porque elas tinham envolvimento com aquilo, né? Elas estavam falando, ou seja com um produto, seja com uma pessoa, eles tinham envolvimento para estar falando. Além disso, o marvinismo, ele surgiu por fake price em 87, que foi quando justamente teve essa junção dos líderes de opinião com o envolvimento de compra, e aí eles criaram uma escala, né, para designar essas pessoas que tinham essas características a mais ou não. Além disso, outro ponto eram as informações de mercado. Essas pessoas, elas tinham bastante informações de mercado sobre os produtos, sobre marcas, para estar comunicando. Além disso, Goldsmith cita a satisfação emocional, que as pessoas, elas gostavam de comunicar porque elas se sentiam satisfeitas, né? Elas gostavam de estar ajudando, de estar comunicando, de se sentir úteis. 2015, o Zheng Li cita as informações, ou seja, as pessoas tinham informações, elas gostavam de transmitir porque elas tinham informações sobre aquilo. Dever Michalberg cita a questão dos influenciadores. Essas pessoas, elas conseguiam influenciar as demais e por isso elas tinham o seu lugar, né? Elas tinham o seu destaque. Kenny Laroche cita que eles eram confiáveis. Essas pessoas, elas tinham um, uma confiança maior que os demais estavam comunicando. Nesse sentido, a metodologia do trabalho se tratou de uma pesquisa qualitativa, né, que Silvio Menezes cita que é justamente trazer essa proximidade, entender mais como que funciona esse fenômeno. Os participantes foram digitais influências mulheres da cidade de Piripiri. Foi realizada uma coleta de dados, né, baseada na escala de Fake Price, para determinar as perguntas que iam ser designadas a elas, para justamente trazer esse entendimento. E foi realizada uma análise de conteúdo, né, para entender realmente como ocorria essa questão. E, nesse sentido, né, foram elencadas motivações para essas digitais influências, como eficácia, influência, reputação, confiança emocional e relacionamento. Em relação aos resultados, foi primeiro criado um perfil dessas entrevistadas, né, só por motivos de conhecimento, e em seguida foram estudadas as motivações, né. Em relação à eficácia, a entrevistada não citou que a sua comunicação ela não corria de modo orgânico, né, pois ela se comunicava mais porque ela sentia que as pessoas precisavam da informação do que é quando as pessoas pediam. Esses consumidores utilizam redes sociais para transmitir sua informação de uma forma mais rápida, né? E mais específica para o seu nicho, ou seja, ela tinha informação sobre moda, ela ia lá e falava sobre moda,
E aí as pessoas gostavam e pediam essas informações conseguintes. Em relação à influência, esses consumidores utilizam redes sociais para transmitir suas opiniões sobre produtos, marcas, diariamente, se tornando especialistas. A entrevistada 6 até cita que elas eram vitrines para as lojas, né? Esses influenciadores eram considerados líderes de opinião para as pessoas que os seguem. Eles são essa vitrine, esse primeiro contato. Em relação à reputação, foi citado por elas a realização de cursos de acompanhamento, oratória, conhecimento de lojas e a confiança para justamente manter essa reputação, essa referência, como cita Wash e Esley, né, dos Mavens, para atrair o maior número de pessoas para aquilo que eles estão ofertando. Em relação à confiança, uma das entrevistadas citou que a confiança depositada pelo seu público é a maior representação que o trabalho está sendo realizado da melhor forma, né? A entrevistada S5 também cita que o retorno do público é recebido como um voto de confiança pelo o trabalho que ela está exercendo. Os meios são vistos como fontes mais seguras, né? Prestando menor risco, e com isso traz uma maior credibilidade. Em relação ao emocional, a entrevistada é 2, citou que gosta muito de ser lembrada, reconhecida e ser procurada. A entrevistada é 4, citou que a sua influência é para o bem. Quando ela percebe que o que ela está transmitindo está sendo recebido pelas pessoas, se fosse retorno para ela, aquilo é totalmente gratificante. Baseado no que diz Yang, os especialistas consomem muitas horas na internet, né? Porque eles garantem interagir, aumentar a rede de contatos, fazendo com que esse emocional, né, seja fortificado, realmente. Em relação ao relacionamento, foi citado por uma das entrevistadas a criação de uma caixa de perguntas, né, para justamente desenvolver essa interação com essas pessoas, com seu público, para fazer essa proximidade. Além disso, outra entrevistada citou que quando há essa interação com posts, comunicação com seguidores, o retorno das respostas, cria-se uma intimidade, e essa intimidade é muito útil para esse relacionamento. Myers cita que são vistos como nós amigos, né? Justamente isso vai muito em contra com uma das entrevistadas citou, que ela considera o seu público como seus amigos, buscando interagir, responder, criando uma relação natural, e todo esse envolvimento, que é benéfico, né, para elas. Nesse sentido, conclui-se que foi possível compreender suas principais motivações para transmitir informações nas redes sociais, e o principal fator é a confiança, né, que todas elas citaram, que quando não há o retorno, né, do seu público, quando não há o retorno dos seguidores sobre o trabalho que elas estão exercendo, sobre um produto, sobre uma marca, elas não conseguem, né, ter motivação para seguir, e que esse retorno é essencial para elas. Esses profissionais se preocupam com a qualidade de sua informação e sua imagem e visibilidade, ou seja, aquilo que elas estão transmitindo é justamente buscando ser o melhor, né, no seu nicho, na sua área de referência específica, para trazer o melhor para as pessoas que estão ouvindo. Essas são as referências e obrigada.